Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai dar uma explicada rápida no capítulo 4 da primeira carta de São João, nos 3 primeiros versículos. E ele vai então dizer a importância de nós não tirarmos nenhum versículo do contexto, porque isso traz doutrina errada. Então nós precisamos ler o contexto todo e ver o que aquele versículo quer dizer dentro de todo o contexto, para que nós não fujamos daquilo que Deus quer nos falar. Então orar em línguas entra aí, porque quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está nos ajudando a andarmos na doutrina verdadeira e não seguirmos doutrinas erradas. Então vamos com atenção seguir o ensino de hoje. Vamos lá, pastor Dave. There's some unusual verses and teachings, and Tem alguns versículos incomuns e ensinos it's about establishing yourself in Jesus que é sobre se estabelecer em Jesus. and what to look out for, kind of. E o que tem que ter cuidado com isso? When I was going to sleep, this came on me last night, Quando eu fui dormir, isso veio sobre mim ontem à noite and it stayed on me this e morning. ficou comigo até hoje de manhã. Let's start with the first verse of the 4th chapter Vamos of 1 John. começar no capítulo 4, versículo 1 de 1 João. He says, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether or not they're of God, because many false prophets has gone into the world." Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Hereby know you the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof you have heard that it should come, and it even now is already in the world. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. You know how that I used these verses in the early years of the ministry? Sabe como que eu usei esses versículos nos primeiros anos do meu I didn't ministério? know much of the Bible. Eu não conhecia muito a Bíblia, But when the devil would manifest mas quando o diabo se manifestava, and start screaming, começava a gritar, so we'd get him down on the floor and hold him. nós pegávamos, colocávamos ele no chão e And I'd segurávamos. say, E eu "Devil, dizia, diabo, did Jesus Christ come in the flesh?" Jesus Cristo veio em carne? And the devil would look at me E and o say, diabo olhava para mim e falava, "Why, yes." é sim. And I'm going, Aí eu "Wait." fiquei pensando, mas peraí. He said, "The ones that confess not that he Disse come que in the aqueles flesh que is, não is confessarem not que of ele God." veio em carne não é de Did Deus. he come in the flesh? Aí eu perguntava de novo, ele veio em carne? Yes, he did. Sim, ele veio. Now where do I go? Então agora o que eu faço? That's what I thought it meant. Era isso que eu achava que isso It's what you significava. get for reading scriptures out of É context, isso que you dá know? de você ler o versículo fora do contexto. But I was confused about these Mas verses. eu era confuso sobre esses I versículos. faced a lot of devils. Porque eu Since enfrentei then. muitos diabos. It says, "Any spirit that confesses not E disse que qualquer espírito que não confessar that Jesus came of the que flesh Jesus veio em carne is not of God." não é de Deus. So that's what we did at first. Did Jesus come in the flesh? Então era isso que a gente fazia, perguntava para o diabo, Jesus veio em carne? Why, yes, he did. Sim, ele veio. Oh. Did you see what he was talking about? Mas você sabe o que ele estava falando? Every prophet from many false prophets will come. Muitos falsos profetas virão. What he said in prophesying O que ele disse sobre a or profecia, teaching quando você profetiza that ou Jesus Christ ensina did not come in the que flesh Jesus Cristo não veio em carne, is a spirit that's against Christ. esse é um espírito que é contra Cristo. Or, Ou she said, an antichrist. um anticristo. There's a lot of Bible-rooted prophets out there, Existem muitos profetas que estão So- seguindo a Bíblia por aí, such as Muhammad. como Mohammed. And Muhammad takes Maomé. most of the same Old Testament verses we take, Eles utilizam muitos versículos do Antigo Testamento, assim como nós. except that he denies that Jesus came No in the entanto, flesh. ele nega que Jesus Cristo veio em carne. He said God has no son. Ele diz que Deus não tem nenhum filho. Do you know who he was deceived by? Sabe por quem que ele foi enganado? Gabriel. Por Gabriel. In other words, he had a visitation from an Em outras angel of light palavras, ele teve uma visitação do anjo de luz that said, "I'm from the right hand of que God." disse, eu sou da destra de Deus.
and told him he was Gabriel. e disse que era Gabriel. I am Gabriel. Eu sou Gabriel. I have been sent from Fui God. enviado de Deus. And told him he was a mighty E prophet. disse que ele era um poderoso profeta. And ended up teaching him E acabou that ensinando Christ ele didn't come in the que flesh. Cristo não veio em carne. That is the Antichrist. Isto é anticristo. So any spirit, Então qualquer espírito, see in Muhammad, em Maomé, there's still people. ainda tem pessoas. I mean, look at that move now. Olha como que está esse mover agora. Angels posing as angels of light continue to come to him Anjos que se fazem de anjos de luz continuam vindo For para as years. pessoas por anos. until the Quran was done. E continuou visitando o Maomé até que o Corão foi feito. And look what that has done. E olha o que isso fez. So any spirit, Então qualquer espírito, and we know this. e nós sabemos disso. I was watching a real popular Eu estava vendo minister, um ministro muito popular, has one of the biggest churches in the world, tem uma das maiores igrejas do mundo. being interviewed on E TV. ele foi entrevistado na TV. And the person doing the interview was trying to pin him down. E a pessoa que estava entrevistando ele queria pegar ele. He said, "Now wait a minute. E ele disse, espere aí, Are you telling me that a Muslim você está me dizendo que um muçulmano is not saved? não é salvo? He will not go to Ele heaven não vai para o céu if he does not believe in se Jesus ele não Christ." crer em Jesus Cristo? You know what this preacher said? Sabe o que esse pregador disse? I am not his judge. Eu não sou um juiz dele. What do you think the scripture is? O que você acha que são as escrituras? You're not making a judgment call on that. Você não está fazendo um julgamento com isso. The word already A has. palavra já julgou. Our obligation A nossa obrigação is to simply preach the é truth. simplesmente pregar a verdade. The Bible says, E a Bíblia disse no. que não. Let's take this just a little bit further. Vamos levar isso mais adiante. Go with me to 1 Corinthians. Vamos para 1 Coríntios. And how about let's kick in at about 10th verse of the 3rd chapter ought to do. Capítulo 3, versículo 10. Now, how many knows that well, I've told you this before one time when I Eu já contei isso para vocês uma vez. was with Alan and I was Que eu jogging estava com o Alan, eu estava correndo. and I stepped in the playground. E eu entrei em um playground. It wasn't a playground. It all happened in a second. Isso não é, eu não estava entrando nisso, mas foi uma visão. Aconteceu em um segundo. And he showed me a playground that was full of the Ele children me mostrou um and parquinho que estava cheio de playing on crianças. slides and Eles merry-go-rounds. estavam brincando no escorregador. And in the vision, I stopped like E this, nessa visão eu parei assim looked around. e olhei ao redor. I wanted to go out, Eu and queria sair, but he suddenly spoke up in me when I was looking at all the mas de kids. repente ele falou comigo quando eu estava olhando as crianças. He said, "Don't hurt the Ele children." disse, não magoe as crianças. Before, Antes, I was a whole lot more quicker to ridicule, eu era muito mais rápido para ridicularizar, get them cornered, para straighten them out. falar com a pessoa se ela estava errada. But he said, "Don't hurt the children." Mas ele disse, não magoe as crianças. Because when a person's born again, E quando uma pessoa nasce de novo, you're making it to heaven. ela vai para o céu. That is enough Isso é o suficiente, if that's all that you want. se é tudo o que você quiser. Well, he said, "Don't hurt the E children." ele disse, não magoe as crianças. Because we were jogging, he used the Olympics. Porque quando já que estávamos correndo, ele usou as Olimpíadas. He said, "You're on your way to the Ele Olympics." disse, você está a caminho das Olimpíadas, It meant revival. que significava o avivamento. Well, boy, did everything change in me that E day. tudo mudou em mim naquele dia. And instead of spending the time Em vez de passar tempo trying to straighten people out, tentando ajustar as pessoas, which began with my holiness que começava com teachings when I was com born os meus again. ensinos santos de quando eu nasci de novo. Women would go to hell, have
because they wore As pants. mulheres iam para o inferno se usassem calças. We wouldn't even let our women wear Nós nem earrings. deixávamos elas Much less our usarem men. brincos, muito menos os homens. We had a real holiness standard. E era um padrão muito santo. Half the time I didn't know whether I was saved or E not, metade do tempo eu não sabia se eu estava salvo ou não. because I couldn't keep up with the agenda Porque eu não hardly. conseguia cumprir tudo, todas as regras. Movies was out. Quando When I was first saved, no TVs. quando os filmes saíram, quando eu nasci de novo, não tinha TV ainda. Pretty much all those things was out. Todas essas coisas começaram a aparecer. So I always wanted to know where the line is. Então eu sempre quis saber aonde está o limite. When was I saved? Quando que eu estava salvo? When was I not saved? Quando que eu não era salvo mais? You know what rescued me? Sabe o que me resgatou? Stumbling into the praying in tongues. Foi encontrar oração em línguas. When those mysteries started in me Quando aqueles mistérios começaram em mim and teaching me, e começaram a me ensinar, I came into such peace eu entrei em muita paz, with an assurance in my soul com uma certeza na minha alma that I am okay de que eu estou bem and I am going to e eu heaven. vou para o céu. Oh, but do I know that now? Mas eu sei isso agora? Well, look what he says here. Olha o que ele disse aqui. Hallelujah, Jesus. 10th verse. O versículo Well, 10, 9. versículo 9 do capítulo 3. Okay, 8. Tá bom, 8. No, 9's okay. Não, 9 tá bom. For we are laborers together with God. You are God's husbandry, you're God's building. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. He says, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, another build up thereon, but let every man take heed how you build on this. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. And notice 11. Olha o 11. He said, be careful how you build on this, Ele disse, cuidado como você vai construir em cima disso. because for other foundation can no man lay than which is laid, which is Jesus Christ crucified. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Now, upon this Jesus Christ crucified revelation Então, em cima dessa revelação de Jesus Cristo crucificado, sets the whole church, está toda a igreja, the foundation of apostles and o prophets. fundamento dos apóstolos e profetas. But how you build on that foundation, Mas como você constrói em cima It's desse very fundamento important. é muito importante. and that's what he says in E é 12. o que ele disse no 12. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. In E 14, o 14, he says, if any man's work abide, which he has built thereupon, he shall receive a reward. se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, as by that refiner's fire. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Now, notice 16. Agora olhe o 16. It said, you know you are the temple of God, and the Spirit of God dwells in you. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? He says, if any man defile the temple of God, him will God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Now, he said in the 10th verse again, Ele disse de novo no versículo 10, he said, according to the grace of God which is given to me, Paul speaking, segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo falando, as a wise master builder, como um sábio arquiteto, I've laid a foundation, he said, eu pus o fundamento, and another builds e thereon. o outro edifica sobre ele. But take heed how you Mas build. veja como você edifica. Now, here's the grace of God again. E aqui está a graça de Deus de novo. I mean, this is more than grace. Isso é mais do que graça. This is His mercy. Isso é a misericórdia dele. And it looks like His mercy is going to even follow us home to E heaven parece que a misericórdia dele vai nos seguir até o céu. with one final
dispensation of his power. com mais uma demonstração do poder dele. What did he say here? O que ele disse aqui? Take heed Tenha cuidado how you build upon the foundation sobre como você vai edificar sobre o fundamento of the apostles dos apóstolos and Jesus Christ, the chief e cornerstone. Jesus Cristo, a pedra da esquina. Because in a great act of mercy, Porque num grande ato de misericórdia, a refiner's fire, esse fogo que refina, which burns all the dross out, que queima toda a sujeira, like it purifies gold, como purifica o ouro, purifies silver, purifica a prata, burns everything else out, queima tudo. and that's all you have left. E queima toda a sujeira e só sobra o ouro puro. When we stand before Him, Quando nós estivermos diante dele, you're not going to be there with me. você não vai estar lá comigo. Nobody's going to be holding your hand. Ninguém vai estar segurando a sua mão. You can't blame it on your lawn. You Você had não to mow pode it. On. culpar a sua grama, você tinha que cortar. Can't blame it on our dog. Não pode culpar o Well, cachorro. he needed a lot of Ele care. precisava de muito cuidado. We're going to stand there alone. Vamos estar lá sozinhos. And in a last act of Em mercy, um último ato de misericórdia, basically this refiner's fire, basicamente esse fogo que refina, anything qualquer coisa that wasn't Him que não era ele, was us, que era nós, false, que éramos nós, as not nossas true. falhas, que não era verdade. this act of mercy, He's going to burn all that. Nesse ato de misericórdia, ele vai queimar tudo isso. And whatever we have left E o que sobrar is what we're going to be rewarded for. é o que seremos recompensados. É por isso que seremos Did recompensados. you notice that this chapter said, Você though? notou o que esse capítulo disse? If all of it's burned, Se tudo for queimado, all of it's burned. se tudo for queimado, He said, nevertheless, you no will be entanto saved você será salvo as by fire, pelo fogo, that final act of por mercy. esse ato final de misericórdia. When He burns everything Quando down, ele queimar tudo, you never did anything, você nunca fez nada. you didn't really serve Him, Você não you serviu, wasn't faithful in anything você to não Him, foi fiel a nada por ele, but you were born again. mas você nasceu de novo. And that's all that you have. E é tudo que você tem. Nevertheless, No He said, entanto, ele disse, you will be você saved. será salvo. Hallelujah, Jesus. It's hard for me to imagine how É much He loves me. difícil imaginar o quanto ele me ama. To follow me fruitless, Para me seguir sem frutos home, e me levar até a and casa burn all dele. that up. E queimar tudo aquilo. Yet I'm standing No there, entanto, eu estou lá de pé, born again, nascido de novo. because Jesus paid a Porque price Jesus pagou o preço, that cannot be paid for. que não poderia ser pago por ninguém. People say, can you backslide? As pessoas dizem, você pode cair? Can I lose my salvation? Pode perder a salvação? Yes. Sim, Yes, but that's another teaching. sim, mas esse é um outro ensino. They can tell you this much. Mas eu posso te dizer o seguinte, It's a lot harder é muito mais difícil than you think. do que você pensa. So listen, Então ouça, have peace. tenha paz, Learn how to serve Him because you love Him. aprenda a servi-lo porque você o ama. You'll be much, much more happy. E você será muito mais feliz. You don't have to fear Him, Você não precisa ter medo dele, except with the reverent kind of fear that's a respect. menos com aquele temor reverente que é respeito. But do you notice here? Mas você notou aqui? He said, if any man defile the Se temple, qualquer homem destruir o templo, him will God destroy. Deus o destruirá. He says, whose temple you are. Ele disse, você é templo de quem? You know how I preached that for so many years? Sabe como que eu preguei isso por muitos anos? This is His temple. Esse é o templo dele. So I lit up a cigarette, Então eu acendo um cigarro. which I didn't like Eu cigarettes. não gostava de cigarros. When I was on the ship, Quando eu estava no navio, before I got in the hobby shop, antes de eu começar a trabalhar na lojinha, I'd have to stand 4-hour watches. eu tinha que ficar lá por 4 horas. I'd get so sleepy. Eu ficava com muito sono. I didn't like cigarettes. Eu não gostava de I cigarro. didn't like to inhale them. Não gostava daquele cheiro. How could you do that? Como que você consegue fazer isso? But then again, I didn't have any of Grandpa's chew either. Mas eu não tinha o tabaco do meu avô também. And so I'd say, oh, give me that cigarette, and I'd take Então eu it, falava, me dá esse cigarro. and I'd start chewing on it. Então eu pegava e começava a That mastigar. tobacco would hit my blood, E aí aquele tabaco entrava no You're ready meu to go. corpo e eu ficava
alerta. Well, I smoked a pipe some Eu fumava cachimbo um pouco when I was born again. quando eu nasci de novo. And it's hard to throw that thing E era down. difícil de parar com aquilo. But the holiness standards, Mas os padrões santos, I knew when I lit up, going eu home from church, sabia que quando eu acendesse aquilo, I was lost again. quando eu saísse da igreja, eu estava perdido de novo. So I'd repent and throw it Então eu out me the window. arrependia e jogava pela janela. Then Monday at work, E aí, segunda I had no to run down trabalho, and buy another eu one. tinha que ir lá comprar outro cachimbo. See, it says if you defile the temple, Que him diz, se will God você destroy. destruir o templo, Deus vai destruí-lo. I thought he was talking about Eu this achei one, que ele estava falando deste templo, which he is, que é também, but in another perspective. mas em outra perspectiva. Jesus Christ is the chief cornerstone. Jesus Cristo é a pedra da esquina. And Paul E said, Paulo disse, there's no other foundation than what I've already laid. não existe outro fundamento sem ser o que eu coloquei. Jesus Christ Jesus crucified. Cristo crucificado. And this whole E building todo esse edifício is made of that revelation, é feito através dessa with the revelação, apostles being com os apóstolos in the foundation. que estão nesse fundamento. So when he says, be careful how you build, Então, quando ele disse, veja como você constrói, he's talking about your call, está falando do seu chamado, ministry, do seu ministério and what God wants you to e do que do Deus quer que você faça, to contribute para to contribuir the finishing of this com building a completude desse as a co-labor edifício, together, as a dwelling place for God. como um lugar de habitação para Deus. Jesus Christ, the chief cornerstone, Jesus Cristo, a pedra da esquina, apostles in the os foundation, apóstolos no and fundamento, your whole life e a sua vida and everything inteira, you did tudo que você fez, is a lively stone é uma pedra viva that is making up part of the que whole está fazendo temple. parte de todo o templo. That's what he said. If you defile the Por isso que temple, ele disse, se você destruir o him will templo, God destroy. Deus vai destruir você. A better word for Uma defile outra palavra para isso is destroy. é a destruição, Him that destruir. destroys the Aquele que temple, destrói o templo, him will God destroy. Deus o destruirá. There's only one way you can destroy the temple. Só tem uma maneira de destruir o templo. That is to destroy the foundation E isso é destruir o fundamento that it is setting on. que está ali embaixo. So when he says if you defile the temple, Então, quando ele disse, se você destruir o templo, he wasn't talking about my smoking. não estava falando de fumar. He was talking about the contribution I Estava falando made da contribuição que eu faço to the whole co-laboring building para as a lively toda a stone. What did I construção do? do prédio What did I como do? uma pedra viva. O que Did I eu fiz? fulfill my ministry? Eu cumpri o meu ministério? What did I do? O que eu fiz? Or did I just live wood, hay, and stubble? Ou eu só deixei palha, feno e madeira? But to defile the temple, Mas destruir o templo, I thought it was this one. eu achei que era esse aqui. I lost Estou perdido. what he meant. O que ele quis dizer If that spirit comes along era que se aquele espírito vier, that preaches Jesus Christ did not come in que the prega flesh, que Jesus Cristo não veio em carne, he has defiled ele está or he has destruindo, destroyed está the destruindo foundation o fundamento that the church is resting on. sobre o qual a igreja está. And him will God destroy. E Deus o destruirá. Então, esses ensinos são muito importantes porque nós vamos aprendendo o que a palavra de Deus quer realmente nos dizer, o que ela está falando conosco. Foi muito bom aprender que o que destrói este templo, que somos nós, né, o templo de Deus agora, é tirar o fundamento, que é Jesus, o Salvador. Se nós não crermos que Jesus veio em carne, nós estamos destruindo este templo, porque estamos destruindo o fundamento, que é Jesus. E nós precisamos crer que o Senhor é o Salvador. Não existe outro Salvador, não existe outro meio para chegarmos a Deus, só Jesus. Então Ele é o fundamento, não é? Ele é o alicerce da nossa vida, da nossa salvação. E veja, ainda que nós não tenhamos feito nada para servirmos o Senhor, simplesmente aceitamos Jesus e fomos salvos, nascemos de novo, isso vai dar a salvação para nós. Veja a misericórdia de Deus. O que não pode é excluir Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Glória a Deus por esse ensino. Então agora nós vamos fazer uma oração para você ser abençoado. Estenda a sua fé dessa maneira. Pai glorioso, abençoe agora esse telespectador, visite-o agora. E eu confesso paz para esse coração atribulado. Senhor, eu confesso força para este telespectador que está desanimado, que está desistindo até de viver. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora essa fraqueza
E eu creio, Senhor, que você está levantando este ânimo abatido. Eu creio que você está agora revigorando essas forças. E eu peço, Pai glorioso, abençoe esse lar e essa família. E eu repreendo a ação do mal dentro dessa casa. Que a harmonia, a paz, o entendimento esteja dentro deste lar. Que eles passem uma semana de paz e de segurança, a família toda. Eu digo em nome do Senhor Jesus. E eu te louvo e te agradeço, Pai, pelo que o Senhor fez e está fazendo por esse telespectador. Aleluia, glória a Jesus. Louvemos ao Senhor. Amém. Então agora que nós chegamos ao final desse programa, eu vou deixar o nosso endereço para que você acesse esse site, você conheça mais sobre esses ensinos, para que você possa usufruir mais do que Deus tem para você. Simplesmente acesse o site andandonoespírito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, não se fatigarão, caminharão e não se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e não se fatigarão, caminharão e não se fatigarão. Viva Jesus! Aleluia, Jesus!